O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ex-presidente Lula não teve a garantia a um julgamento imparcial pelo ex-juiz Sérgio Moro e que os direitos políticos de Lula foram violados na Operação Lava Jato. O comunicado foi divulgado 6 anos depois de a queixa ter sido apresentada pelos advogados de Lula. Nele, o Comitê de Direitos Humanos da ONU fez um resumo das investigações sobre o ex-presidente na Lava Jato. O texto destacou que durante as investigações, o ex-juiz Sérgio Moro aprovou um pedido de procuradores para interceptar os telefones de Lula, seus parentes e advogados, e que ele divulgou o conteúdo das gravações antes de instaurar formalmente as acusações. Na íntegra da decisão, divulgada somente em inglês, o comitê citou os argumentos da defesa de Lula contra a divulgação de várias interceptações telefônicas entre ele, a família, os advogados e a ex-presidente Dilma Rousseff. E afirmou que as conversas com a ex-presidente Dilma Rousseff foram ilegalmente interceptadas. O comitê considerou que a ilegalidade da interceptação também tornou a divulgação da conversa ilegal. O Comitê de Direitos Humanos da ONU relembrou que o então juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos de prisão em julho de 2017, na ação do Triplex do Guarujá, e que no ano seguinte, em janeiro, a pena foi aumentada para 12 anos pelo Tribunal Regional Federal. Em abril de 2018, Lula começou a cumprir a pena com recursos ainda pendentes. Naquele mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura de Lula à presidência com base na lei da ficha limpa. E o STF negou o pedido da defesa de Lula para suspender a inelegibilidade. O Comitê de Direitos Humanos da ONU também ressaltou que em 2021 o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Lula, decidindo que o então juiz Moro não tinha jurisdição para investigar e julgar esses casos, e anulou a investigação por considerar que Sérgio Moro não era imparcial. Ao anunciar as conclusões, o comitê considerou que a condução coercitiva, que na tradução para o português está como mandado de apreensão, emitida em violação ao direito interno, violou o direito de Lula à sua liberdade pessoal e que as gravações e a divulgação pública de suas conversas violaram seu direito à privacidade. O comitê concluiu que a conduta e outros atos públicos do então juiz Moro violaram o direito de Lula a ser julgado por um tribunal imparcial e que as ações e declarações públicas do ex-juiz e dos procuradores violaram o direito de Lula à presunção de inocência. O comitê também considerou que tais violações processuais tornaram arbitrária a proibição a Lula de concorrer à presidência e, portanto, em violação de seus direitos políticos, incluindo seu direito de apresentar candidatura a eleições para cargos públicos. O comunicado concluiu: o Brasil deve assegurar que quaisquer outros procedimentos criminais contra Lula cumpram com as garantias do devido processo legal e a prevenir violações semelhantes no futuro. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas pediu que o governo brasileiro informe em 180 dias o que será feito para implementar essas recomendações. Mas, na prática, o comitê não tem como obrigar os governos a seguirem as orientações. As decisões costumam ser, sobretudo, simbólicas. O Comitê de Direitos Humanos monitora a adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, já ratificado por 173 países, entre eles o Brasil. O comitê é formado por 18 especialistas independentes de várias partes do mundo, mas que não atuam em nome de seus países de origem. Apenas 2 integrantes não endossaram a íntegra das conclusões. O representante do grupo, Arif Bulkan, destacou que a mensagem principal do comitê é: os estados têm o dever de investigar a corrupção, mas qualquer processo deve respeitar as garantias básicas de um julgamento justo. E concluiu que esse princípio básico não foi respeitado. Os advogados do ex-presidente Lula afirmaram que cabe ao Estado brasileiro dizer como reparar os danos. É uma decisão histórica tomada por uma corte mundial que reforça tudo aquilo que nós dissemos desde a primeira manifestação escrita que apresentamos na defesa do ex-presidente Lula. Cabe ao governo brasileiro exatamente dizer como irá reparar todo esse período em que o presidente Lula ficou submetido a uma exposição absolutamente indevida perante a mídia, perante a sociedade e também perante a justiça. Então, é isso que nós esperamos. O ex-juiz Sérgio Moro disse que a posição do comitê teve como referência a decisão do plenário do Supremo sobre a suspeição dele. Moro garantiu que não houve perseguição a Lula.
A base, principalmente, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, que acabou decidindo por aquela suspeição, que é uma decisão que eu respeito institucionalmente, mas para mim é uma decisão com profundo erro judiciário, que o ex-presidente Lula nunca foi perseguido pela justiça. Eu sempre agi aplicando a lei e as minhas decisões foram confirmadas pelas instâncias recursais, inclusive a condenação do presidente, do ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal afirmou que a segunda turma já julgou o tema e concluiu pela parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e que, por isso, não vai comentar a decisão do Comitê da ONU. Os procuradores, atualmente responsáveis pela Lava Jato, também não quiseram se pronunciar. Os presidentes da Câmara e do Senado publicaram hoje declarações de apoio ao sistema eleitoral brasileiro e de confiança nas urnas